Olá, eu sou o Rafael Ávila, diretor de planilhas da Luz, e eu vou te mostrar exatamente como criar uma versão demonstrativa de uma maneira extremamente simples com poucos cliques. Você vai fazer isso utilizando o nosso gerador de demos, que é um arquivo em Excel com alguns códigos VBA dentro dele, que faz uma planilha normal se transformar numa versão demonstrativa com poucos cliques. Então deixa eu te mostrar como é que isso funciona. A gente pode ter, por exemplo, uma versão da sua planilha final. Eu estou utilizando como exemplo aqui a planilha de plano de negócios, que é uma das nossas planilhas que mais vende no nosso site. Legal, ela é uma planilha super completa, com diversas abas, você vê que a gente tem um menu aqui de navegação, enfim, tudo funciona perfeitamente na versão final. Só que agora, além da versão final, eu quero criar uma versão demonstrativa, porque a versão demonstrativa aumenta e muito a taxa de conversão de venda. Então, se você está pensando em colocar uma planilha no nosso site, é bom que você tenha uma versão demonstrativa bem feita. E depois de inúmeros testes, a versão demonstrativa que a gente percebeu que traz mais resultado é essa aqui. Você observa que essa aqui é uma demo não usada, é a primeira vez que eu estou abrindo ela. E uma vez que eu abro esse arquivo, ele já vem com uma aba de ativação inicial. Você recebe uma mensagem que essa é uma planilha demonstrativa com prazo de uso de 1 dia. Depois de 1 dia de uso, ela não funciona mais, ela é fechada automaticamente. E você pode fazer também um tour para conhecer a planilha, caso você tenha interesse. Legal, apertei OK aqui e a planilha se abre. Você observa que o gerador de demos ele faz para você uma linha onde traz uma mensagem e um botão de comprar levando diretamente para a página da sua planilha no nosso site. Então isso é muito bom, né? Porque facilita demais a volta desse potencial cliente para o site e traz a planilha com todas as funcionalidades abertas. Então ele vai poder usar tudo da sua planilha sem problema nenhum, vai conseguir entender se a sua planilha é útil para esse usuário ou não. E uma vez que ele entendeu que ele gostou, ele vai voltar no dia seguinte e ela vai estar fechada. E aí ele pode falar, opa, eu queria usar essa planilha por mais tempo, então eu preciso comprar. Então beleza, né? Aqui a gente tem a planilha gerada, a planilha demonstrativa, eu vou fechar ela, você observa que ela é fechada automaticamente. Legal, supondo que passou 1 dia de uso dessa planilha. Eu já tenho aqui a mesma versão dessa planilha, mas sendo usada há mais de 1 dia. Depois disso, quando o seu cliente entrar na planilha, ele só vai receber uma mensagem de que o prazo de uso já está vencido, que ele tem que clicar no botão OK e efetuar a compra em nosso site para ter acesso à versão completa. O mais legal é que quando ele aperta OK, automaticamente o VBA gera um código que faz com que ele já vá direto para o site da planilha que ele está mexendo para poder comprar. Então isso facilita demais a venda. Por isso, se você está querendo mais resultados com as suas planilhas, você pode usar o gerador de demos, porque ele vai levar para você uma versão demonstrativa com prazo de uso de 1 dia, com faixa com botão de compra e com todos os bloqueios automáticos das abas, da pasta de trabalho e do seu código VBA. Inclusive, existe um bloqueio nessa planilha para depois de 1 dia de uso. Então, se você quiser utilizar o gerador de demos, que é o que eu te indico, basta você clicar nesse botão e baixar automaticamente por esse link do Dropbox. Você pode vir aqui e apertar download. Uma vez que você faça isso, o download já começa e você consegue mexer no gerador de demos. No meu caso, eu já estou com esse arquivo aqui baixado, eu vou abrir ele e você vai perceber que é uma planilha muito simples. Ele só tem uma aba, que é a aba de demo, e a aba de acesso que vai ser implementada automaticamente na sua planilha uma vez que você gerar esse arquivo. Vamos ver como é que isso funciona? Eu vou fechar a minha planilha aqui que estava aberta, né? Então, na verdade, ela já está até fechada, né? Eu não preciso mais fechar. E aqui eu tenho essa planilha aqui, que é a minha planilha final, é a planilha que eu estou vendendo no site. Então, você observa que ela tem as proteções liberadas, né? Então, você tem alguns pré-requisitos para usar esse gerador de demos. Uma delas é que você não pode ter nenhuma planilha bloqueada. Então, vou te mostrar aqui. Se você tiver essa aba aqui protegida, por exemplo, quando você for lá no menu Arquivo, Informações, ele vai mostrar que está protegido. Você tem que desproteger todas as abas da sua pasta de trabalho. Legal, uma vez que estejam todas as abas protegidas, que você tenha um menu de navegação, você já pode tranquilamente
utilizar essa planilha. Aqui eu coloco embaixo, se você for olhar, os pré-requisitos. Ela tem que estar toda desbloqueada, tem que ter menu de navegação, você vai ter que usar o link de um site da Luz, então se você enviou um produto, você tem que esperar esse produto ser aprovado para gerar essa versão demonstrativa, né, para você poder utilizar o link do site da Luz, e você não pode ter nomes de abas com espaço. Então, só para mostrar como um exemplo aqui, matriz SWOT com espaço, está errado, isso vai gerar um problema. Aqui você pode usar o underline, né? Você pode usar só nomes mais curtos para você ter o arquivo com todos os nomes de abas sem espaços. Uma vez que você tem exatamente todos esses pré-requisitos aqui já sendo atendidos, né? Então eu posso olhar, está tudo certinho, legal, vou fechar minha planilha, você não precisa estar com ela aberta, e vou utilizar aqui o meu gerador de demos. São 4 linhas que você tem que preencher. O link, que como eu te falei, você já precisa ter para utilizar aqui. Você vai colocar essa mensagem, né? Então essa é uma planilha demo com prazo de uso de um dia, depois ela não funcionará mais. Se você quiser, achou que está longo, você pode simplesmente apagar o resto. Você tem essa mensagem de atenção que eu aconselho que você mantenha a mesma, e você vai colocar uma senha, né, um password que você queira. Eu recomendo que você mude esse senha 123. Depois disso, clica em criar versão demonstrativa, você vai escolher as cores do menu, né? Então você tem um menu e um botão no menu levando para esse link aqui. Eu costumo utilizar amarelo e vermelho para chamar bastante atenção. Aperto confirmar e ele vai pedir para você mostrar qual é o arquivo que você quer gerar essa demo. Eu vou utilizar o meu arquivo final aqui, dou 2 cliques nele, ele já está gerando tudo. Em alguns momentos, se você tiver intervalos nomeados no seu arquivo, ele pode dar uma mensagem para você de que existem intervalos nomeados. Se isso acontecer, aperta sim para todas, legal, ele vai terminar de fazer o processo de criação de demo e vai falar, ó, processo de geração de demos concluído com sucesso. Excelente. Aperto OK, posso diminuir aqui meu gerador de demos, eu já estou aqui com o arquivo final. Esse arquivo final, ele tem um único problema. Se você vier aqui em desenvolvedor e for no Visual Basic, você vai ver que ele está todo aberto. E se ele está todo aberto, ele pode ser burlado. E eu vou mostrar para você uma forma de você travar o uso do código VBA de maneira completa e extremamente protegida. Para isso, vamos simplesmente, né, fechar aqui esse arquivo. Então, eu estou fechando ele. Agora ele está 100% fechado. Eu já tenho ele aqui, ó, XLSM, né? Você percebe que a versão que era XLSX virou a nossa demo aqui. Se eu der 2 cliques nela, eu vou abrir o arquivo, mas só toma um cuidado, porque uma vez que você abre o arquivo pela primeira vez, ele já grava a data de abertura desse arquivo. Então você não pode colocar esse arquivo no site depois de ter aberto ele, porque senão você pode simplesmente estar entregando para o seu cliente uma planilha que vai ser fechada automaticamente. Então deixa eu te ensinar como colocar essa proteção extra, né? Você precisa ter instalado no seu computador o WinRAR e o Notepad++. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui se eu tiver já esses 2 softwares instalados, né? Eu vou mudar o nome da extensão de XLSM para zip. Uma vez que eu faço isso, ele me dá essa mensagem, eu aperto sim. Você observa que aqui a forma dele muda, né? Quando eu dou 2 cliques, ele vai abrir como um WinZip, um WinRAR, né? Deixa eu fechar isso aqui. E aí eu vou entrar aqui nessa pasta XL. Uma vez que eu entre na pasta XL, eu vou ter esse arquivo aqui, ó, vbaproject.bin. Eu vou tirar ele fora aqui dessa janelinha. Você poderia utilizar o extrair também, né? Mas você pode simplesmente usar o drag and drop, né? Clique e arrasta. Uma vez que eu tenho esse arquivo aqui fora, eu dou 2 cliques nele e aí ele vai me abrir esse arquivo aqui no Notepad++, tá vendo? E aqui eu tenho que procurar CMG, DPB e GC. Como é que eu faço isso? Nem sempre ele já abre nesses valores. Se ele não abrir, você pode utilizar o bom e velho Ctrl F. Quando você faz isso, eu posso procurar aqui, ó, CMG, ele vai localizar o CMG, né? Localizar próximo, ele já encontra logo. Eu fecho e beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu preciso modificar todos esses caracteres aqui por letras F. Então aqui eu tenho, uma vez que eu seleciono, ele mostra, eu tenho 18 caracteres aqui dentro. O que eu vou fazer? Seleciono e vou apertar F 18 vezes. Se você preferir, eu sei que 18 é múltiplo de 6, vou utilizar 6, 6, 6. Pronto, eu tenho 18 Fs agora. Vou copiar esses 18 Fs, porque eu sei que aqui eu vou precisar usar eles também. Olha, eu vou ter que botar 20. Então, botei 18, aperto F mais 2 vezes. E aqui em cima eu vou precisar de 22. Então, eu vou lá,
vou selecionar 20, copio, colo e aperto F mais 2 vezes. Legal, então eu coloquei 18, 20 e 22. Tá perfeito. Uma vez que eu já modifiquei essas 3 linhas aqui, e você observa que você tem que deixar as aspas aqui, né, de forma constante, eu aperto salvar. Uma vez que eu salvei, eu posso fechar. Uma vez que eu fechei, eu só arrasto de novo aqui para dentro. Quando você fizer isso e soltar, vai abrir essa janelinha aqui de nome e parâmetros do arquivo. Você só aperta OK e você vai saber que fez o processo certo se aqui dentro tiver modificado a data para a data atual. Você observa que está com a data certinha aqui. Legal, eu posso fechar. Posso deletar esse arquivo aqui, porque já está salvo aqui dentro, né, essa modificação que eu fiz. E aqui eu vou modificar a extensão de novo para XLSM. Uma vez que eu faça isso, eu recebo de novo a mensagem, aperto sim e beleza, eu já tenho o arquivo de novo aqui. Mais uma vez, eu não posso abrir esse arquivo e depois enviar ele para o site, porque se eu fizer isso, automaticamente depois de um dia, esse arquivo vai ficar inútil. Mas se você quiser testar o arquivo para saber se ele está bom, você pode selecionar ele, criar uma cópia, por exemplo, e entrar nessa cópia para ver se a gente fez o processo certinho. E o ideal é que a gente tenha feito, né? Então ele abre aqui, ó, essa é uma planilha demo com prazo de uso de um dia, depois ela não funcionará mais, legal, é a mensagem que eu queria, né? Eu estou aqui dentro do arquivo e você observa que está tudo bloqueado direitinho, né? Eu só posso preencher as células de preenchimento mesmo, o resto está bloqueado. E se eu tentar mexer, eu não consigo. Bacana, era isso que eu queria. E olha, eu estou com tudo bloqueado, eu não consigo acessar o menu. Se eu tentar utilizar o Alt F11 para acessar o VBA, eu não consigo, mas supondo que por algum acaso do destino o usuário conseguiu desbloquear essa planilha aqui, se ele fizesse isso e conseguisse entrar por algum motivo no Visual Basic, que já é difícil, você ia perceber que o nosso arquivo de cópia, quando eu tento entrar no código VBA, ele fala que o projeto não pode ser exibido. E essa é uma proteção essencial para que você deixe o arquivo 100% protegido e que ninguém consiga burlar a segurança, tanto do código VBA como da planilha como um todo. Porque aqui não importa se ele vai preencher, se ele vai usar, porque vai chegar no dia seguinte e essa planilha vai ficar inútil, como eu já mostrei para você. Então, se eu fechar aqui e se eu fechar o gerador de demos luz também, você viu exatamente todo o processo que precisa ser feito para você gerar uma demo de maneira extremamente fácil, clicando em pouquíssimos botões. Basta você abrir o gerador de demos, utilizar o seu arquivo final, ele vai gerar uma demo para você que nunca foi usada. A partir dessa demo, você cria a proteção e se você tiver qualquer dúvida em relação a esse passo a passo, você pode vir aqui no nosso artigo do Ajuda, que você vai ver exatamente como usar o gerador de demos, você vai ver quais são os pré-requisitos se você tiver qualquer dúvida em relação a como gerar esse arquivo final, né? E aí foi o que eu falei, é importante que você tenha um menu de navegação, porque sem o menu de navegação fica mais difícil da pessoa navegar na sua planilha. É importante também que você use o gerador de maneira simples, né? Clica no botão, seleciona o arquivo e aqui vem exatamente as dicas do que fazer. E para você proteger de maneira sensacional o seu arquivo final, a gente mostra aqui como proteger essa sua versão demonstrativa utilizando o Unviable++, que é o nome dessa forma de proteção que eu acabei de te mostrar, que utiliza o Notepad e o WinRAR. É tudo muito simples, muito fácil e não tem erro. Então esse é o passo a passo que eu recomendo que você faça para você aumentar e muito a conversão de venda das planilhas no nosso site.